O convidado de hoje é António Dias. Em 2016 ganhou o prémio de melhor aluno de informática no ensino secundário. Neste momento está a realizar a sua licenciatura em Engenharia Informática e é aficionado pelo empreendedorismo. Gosta de tocar guitarra e é o meu irmão. Toda a história deve ser contada. Teremos o privilégio de ouvir os capítulos de vida do António e o seu ponto de vista sobre a tecnologia e o futuro. Bem-vindo, António, e é um prazer ter-te aqui no primeiro programa e seres o primeiro Zondol. Em alguns momentos ouviremos a tua história e vamos colocá-la neste projeto 4.0. O que é necessário para ganhares o prémio de melhor aluno de informática no ensino secundário? O segredo está a fazer algo que tu gostas. Se tu gostas de algo e empenhas-te, isto vai-te levar a bons resultados. E foi o que aconteceu. Existem três palavras-chave que são fundamentais, que é o gosto, o empenho e a diversão. Esta última parte é totalmente importante porque leva-te a ter uma cabeça sã. Como te sentiste ao receber esse prémio? Isso mudou alguma coisa em ti? Sabe sempre bem das que o teu esforço é compensado. Foi uma vitória pessoal, mas não foi algo que me mudou em alguns aspectos. Ao longo destes anos todos da minha existência, eu tenho sido mantido a minha essência. E isso é o mais importante, é não mudares quem tu és. Está bem que é bem importante, é muito importante ganhares algo e sente-se bem com isso, mas não é algo que te vai mudar. Tu tens que te manter sempre constante como tu és. Mantens a tua essência. Achas que o trabalho duro compensa? Compensa, desde que seja acompanhado com uma boa prática. O que é que isto quer dizer? Que podes trabalhar o duro e deves, desde que mantenhas a cabeça no sítio, porque vou-te dar um exemplo de uma ação. Tu podes fazer 1 milhão de linhas de código e 1 milhão de programas, 1 milhão do que for, mas se nesse 1 milhão do que tu fizeres tens, por exemplo, 30 ifs em vez de um case, é algo incorreto. E por muito esforço tu estejas a depositar nisso, tu vais estar a continuar a fazer mal, vais estar a continuar a falhar. O que é que isto qual é que é a solução disto? Tu tens que te esforçar, tens que se esforçar ao máximo, só que tens que procurar as melhores soluções e ires treinando e treinando até fazeres o objetivo, aí tu conquistas-o. Conselhos dados a alguém que deseja obter este tipo de prémio? Não necessariamente o melhor aluno de alguma área em específico, mas algo que o espectador deseja. Por exemplo, vamos dizer, o melhor funcionário do mês. Aqui voltamos ao que falámos. Por exemplo, se um funcionário está nos quadros do mês, é porque nessa altura, nesse mês, ao longo dos 30 dias, foi quem se mostrou com mais empenho, com mais vontade, com mais querer. E mostrou mais trabalho duro, por assim dizer. E com isso foram os resultados. E depois podes vir receber o mérito por isso. Até onde achas que é aceitável sacrificar a tua vida pessoal para alcançar os teus objetivos profissionais? Nunca, mas nunca deves sacrificar algo pessoal por algo a nível profissional. A tua sanidade é o mais importante. E é o mais importante da tua vida. E tu ganhas isso com a tua vida pessoal, com a tua família, com os teus amigos, com quem quer que seja. Mas é teu, é pessoal. E quem pensa que tem que fazer isso, sacrificar o pessoal para o profissional, está a fazer tudo errado. E sai por um caminho complicado e nessas alturas há de saber dizer que sim ou que não nos momentos e nas coisas certas. Neste momento estás a estudar Engenharia Informática e porquê é que escolheste esta área? Foi uma área que comecei logo a seguir ao secundário. Era apaixonado por computadores e como eles trabalhavam e decidi por bem continuar os meus estudos na faculdade. Qual é a área mais atraente em Engenharia Informática para ti e porquê?
Vou-te falar apenas atualmente. Atualmente, para mim, a área que mais gosto é multimédia. É fascinante como a multimédia está em tudo. Está em todos os lugares, está no anúncio de TV, está na própria TV, está num logotipo de qualquer empresa. Nós estamos rodeados por multimédia. E esta, por ser tão natural, por vezes ao ser humano, a nós, torna-se invisível. E torna-se em algo que vivemos diariamente com ela. E eu acho fascinante isso. Qual é a pior área? A pior engenharia informática para ti? Porquê? Sem dúvida, Redes. Não é por achar demasiado difícil, mas é por ser algo bastante maçudo, algo bastante teórico e que chega por vezes a confundir-te. E para mim, sem dúvida, é Redes. É que mais gosto. Tiveste algum contato no mundo dos negócios e estágios ou de trabalhos académicos? E se sim, podes explicar a tua experiência e dizer quais foram as tuas funções? A nível de experiência que eu tive, já tive estágios nas escolas, tive inclusive no secundário, tive 2 estágios onde exercia a função de técnico de informática. Basicamente o que fazia era a reparação dos computadores, e tanto a hardware como a software, e mais recentemente tive um estágio de programação, que já foi agora na faculdade, quando acabei o CETESP. Eu era direcionado para a programação, tal como o nome indicava, a programação, mas direcionado para a programação web. Esses foram os estágios a nível da minha área que eu tive. Também que recente, trabalhos que eu tenho tido nos verões. Sou uma pessoa que não gosta de ficar parada e tento arranjar uns trabalhitos. E ultimamente tenho arranjado trabalhos como empregado de mesa ou de bar. E isto tem-me ajudado muito com a interação ao público e a conhecer melhor como lidar, como abordar e como conhecer a outra pessoa. E acho que todos devemos ter assim algo que nos fizéssemos crescer, não só na nossa área, mas outra área qualquer que nós gostamos e que nos vai ajudar futuramente. Acho fundamental. Qual é a lição mais valiosa que recebeste no mundo dos negócios e a lição mais valiosa da tua vida? No mundo do trabalho vais sempre ter alguém que há de ser o famoso lambotas e há de desprezar o trabalho que tu fazes, e se este for de qualidade ainda é pior. E a nível de vida é sem dúvidas, tu cais, tu levantas, tu ergues e tentas novamente. É a lição mais importante que se deve ter na vida. Cair, levantar. Como começaste a gostar de empreendedorismo e fala-me sobre isso? É quando começas a ver a sociedade à tua volta e simplesmente pensas e porque é que andar a trabalhar para os outros? Podes ter e criar uma ideia minha e levá-la avante, levá-la com ela em frente e pô-la no mundo do trabalho, pô-la no mundo. E eu acho que isso é tudo. Acho que para uma pessoa, para um profissional, esse é o grande objetivo. Quais são as melhores fontes online para aprender sobre negócios, gestão ou até mesmo empreendedorismo? Inúmeras. Basta pesquisar um bocadinho no Google que encontras muitas e muitas fontes sobre o tema. Mas deixo-te aqui um youtuber que quem tiver interesse na área, claro, pode ir pesquisar. Ele chama-se Dan Martel, espero que esteja a pronunciar bem o nome. Aí ele fala de empreendedorismo, mas fala bem, e eu acho que quem tem interesse na área devia mesmo pesquisá-lo. Quais são os fatos mais mind-blow de empreendedorismo, na tua opinião? Não é tão fácil como as pessoas pensam. Requer o dobro ou mais o trabalho do que apenas ser um empregado normal. E este é o fato que muitos conhecem, mas é a realidade. Multimédia e marketing é uma das tuas paixões. Porquê é que estas áreas são tão atraentes para ti? Multimédia e marketing complementam-se. E como já disse antes, é algo que está no nosso dia-a-dia. E acho fascinante tu conseguires divulgar algo de tantas maneiras diferentes, de tão originais que sejam, e o produto, que seja por ele qual for, tu consegues cativar a atenção do consumidor e levá-lo a comprar ou a adquirir o seu serviço. É demasiado interessante, é muito interessante esta para mim. Tiveste algum projeto pessoal, material, que ajudou a desenvolver essas paixões?
Tenho criado uns websites, gerido umas páginas do Facebook, tinha até incluído um canal do YouTube, onde tratava e trato da edição e procedo à divulgação do mesmo. E acho que também a maneira como eu sou me leva tanto a gostar destas áreas. E estás a pensar em tornar-te empreendedor. Porquê que quer que seguir esta carreira? Está nos meus planos, mas vamos com calma, vamos definir passo a passo e, antes de tudo, definir ainda um caminho coerente e que leve a um grande objetivo final. Quais são os serviços que a tua cidade oferece, neste caso Castelo Branco, para os jovens, tal como tu, que querem ser empreendedores? Existe algum sítio que podes ir e falar sobre a tua ideia de negócio? Olha, eu vivo em Castelo Branco e até hoje tem havido diversas iniciativas para jovens empreendedores. É uma espécie de aposta no centro. Assim como, por exemplo, olha, tens o SEI, que é o Centro de Empresas Inovadoras, onde acolhe dezenas de startups. E para quem quer começar, é um ótimo sítio para começar. Portugal é um bom sítio para a criação de um negócio. Vou-te ser muito sincero. Portugal é um bom sítio para criar um negócio, tal como outro país ou cidade qualquer. Tens que ter uma excelente ideia e teres um bocadinho, uma pontinha de sorte, para ser um autêntico sucesso. Achas que epidemias, como essa situação atípica, afetarão os teus negócios? Estamos num cenário antes nunca vivenciado, uma sociedade já bastante evoluída, como a que temos, onde vimos que talvez não estamos preparados para lidar com uma situação destas e, como podemos ver, tanto em notícias como onde for, a desempregabilidade está a subir drasticamente e muitas pessoas que já o tinham têm ainda mais medo de arriscar. Só que, a meu ver, quem possui aquela veia de empreendedor, seja em qualquer situação for, consegue implementar a sua ideia e colher os frutos disso. O que te levou a tocar guitarra? Toco como quem diz, ainda estou a aprender, mas sempre achei um instrumento bastante interessante e desafiador e pensei, por que não? Vamos aprender. Estou a dar uns recordes, mas ainda não é assim nada para além. Estou a aprender ainda devagarinho. Qual é a coisa em que tu não és muito bom? Coisas que eu não sou bom, tanta coisa. Vou abranger isto tudo no desconhecido. Mas isto é para todos nós. Se existe algo que foge à tua área e que ainda não tiveste nenhum contacto, tu és mau nisso até experimentares e ver se realmente és mau ou não. E se não quiseres ser, apenas pões treino e consegues tornar-te bom neste desconhecido. Mas assim uma área, é mesmo desconhecido. Qual foi o melhor dia da tua vida? Olha, melhor dia da minha vida, já tive vários. E todos começaram todos, ou grande parte, começaram há 1 ano e meio para cá. Tenho vivido momentos que ainda não tinha vivido e tenho crescido muito e muito nestes últimos tempos, mas eu tenho a certeza que o melhor ainda está para vir. Qual é que é a tua citação favorita? Se tu queres, tu consegues. Não sei de quem é, mas é o lema que vou trazer e trago para a vida. Onde é que as pessoas te podem encontrar online? Onde me podem encontrar? Olha, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e o nick é quase sempre o mesmo. Basta pesquisar António Dias 14 e devem encontrar logo a mim. Bem, olha, foi um gosto de aqui estar e espero que também tenha sido para ti. E, pronto, boa continuação deste projeto e tudo bom. Bem, haja pelo teu tempo e tu foste a primeira gajo onde dou de sempre neste projeto e quero-te agradecer por isso e pelo teu tempo. Portanto, se querem continuar também a ter este tipo de entrevistas, podem deixar um like ou fazer comentários, partilhar os vídeos e inscreverem-se no canal. É tudo e um ótimo dia.